Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam e nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Já encarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, mestiços. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, hoje, terça-feira, dia 30 de setembro, o último dia do mês, vamos arregaçar as mangas e colocar mãos à obra? E para nos auxiliar, como sempre, temos uma passagem dos Evangelhos. Hoje é da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele diz o seguinte: Ora, vós sois o corpo do Cristo. Olhem só. Interessantes essas palavras de Paulo, não é? Ora, vós sois o corpo de Cristo. Será que isso realmente é verdade? Pois é. Vamos esmiuçar esta frase, dita por Paulo há quase 2000 anos. Pois é. O que acontece conosco? A pretexto de atingir a virtude, não devemos menosprezar o corpo que nos auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico, ou o corpo, para o espírito reencarnado, é uma máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. E a gente, muitas vezes, maltrata o nosso corpo, né? Esquece. Claro que a gente, muitas vezes, tenta ter uma saúde perfeita, fazendo exercício. Isso é bom. Só que, além do exercício físico, nós precisamos também manter a nossa mente em condições. Então, há quem condene as peças do corpo à ferrugem destruidora. São irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Importante a gente lembrar que a segunda das leis morais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos é a lei do trabalho. Então, isso significa que todos nós temos que trabalhar, então. Não podemos ficar inertes, esperando que Deus faça a nossa parte, não. E também não podemos desanimar. Apesar das dores, das dificuldades que assolam a nossa vida, elas vêm para nos fazer seguir em frente, então. E tem aqueles que também relegam o corpo à perturbação e à desordem. São companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança como conselheiros do dia a dia. O desequilíbrio vem do momento em que a gente não cuida do nosso corpo, entope ele de comida, entope ele de remédio, e entope ele muitas vezes também de elementos nocivos à nossa saúde, intoxicando ele. E aí, o que acontece? O corpo sofre. E quando o nosso corpo sofre, o espírito também sofre. Pois é.
E tem também as paixões. Nós temos amigos que voluntariamente se entregam a furiosas paixões que lhe devastam a mente. Então, temos que anotar ainda aqueles que cedem a direção a malfeitores confessos, ou seja, se deixam levar pelas influências negativas. Que essas influências negativas, elas estão entre os encarnados e também entre os desencarnados. Por quê? O espírito não morre, o espírito é eterno, o espírito continua vivo, apesar do corpo, muitas vezes já ter sido entregue à sepultura e ter se destruído, mas o espírito continua vivo. E aí vêm as nossas companhias espirituais procurando nos levar para o caminho do mal, e quantas vezes nos levam? Pois é. Então, tem também aqueles que se tornam delinquentes, desrespeitam as leis humanas e desrespeitam também as leis divinas. Pois é. Então, é importante a gente lembrar que todas essas influências estão sobre nós. Mas todos nós temos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar decisão para aceitar ou não estas influências negativas, ou para aceitar também as influências positivas, porque Paulo escreveu aos Coríntios que, ora, vós sois o corpo do Cristo, ou seja, nós temos que utilizar o nosso corpo de maneira sábia, para que ele possa acelerar a evolução do nosso espírito. Então, nós temos que ver no nosso corpo como um trabalhador responsável, consciente, que protege um instrumento de serviço que a vida confiou. Que, é claro, através da reencarnação, nós podemos voltar novamente ao planeta. Mas eu pergunto, por que desperdiçar a nossa encarnação atual descuidando do nosso corpo? Porque o nosso corpo é como um templo. E quando nós vamos ao templo, nós sempre vamos com as melhores intenções. De o quê? De louvar a Deus. Então, podemos louvar, agradecer a Deus e também pedir através do nosso corpo, utilizando ele corretamente e utilizando também corretamente todos os elementos que nós temos à nossa disposição para fazer a nossa evolução espiritual. Então, vamos fazer do nosso corpo um templo de beleza, um templo de paz, um templo de tranquilidade, para que possamos chegar de volta na pátria espiritual numa situação um pouco melhor de quando de lá saímos. Pense nisso, pratique isso e verá que a felicidade se aproxima de você cada vez mais. Um beijo no coração e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Até lá, então.